Bom, então agora a gente vai ver um gráficozinho onde estão representadas as 12 cartelas. Tanto as cartelas frias, as cartelas quentes, quanto as cartelas neutras, para a gente entender qual é a disposição delas, quais são as características principais de cada uma dessas cartelas e a influência que cada uma sofre. Então primeiro vamos entender o gráfico, né? Na verdade, ele tem a disposição de todas as cartelas, as puras e também as neutras, quentes e frias. E nesse gráfico a gente consegue ver dividido, né? Ali está dividido ao meio, em uma cruz. A gente consegue ver as 3 cartelas da primavera, as 3 cartelas do verão, as 3 do outono e as 3 do inverno. E sempre no meio o verão puro, e depois em cada um dos lados a gente tem as cartelas neutras do próprio verão. E o mesmo também, a gente tem a cartela pura da primavera e as suas 2 cartelas neutras. E também ali na bolinha roxa a gente tem a cartela do inverno pura e as suas 2 cartelas neutras. E na bolinha laranja a gente tem o outono puro e as suas 2 cartelas neutras também. E as cartelas puras a gente tem sempre como principal característica a própria temperatura da cor. Então, na verdade, isso significa que essa cliente ela tem um subtom quente, quando ela possui a cartela pura, primavera pura, ou outono puro. E significa que ela tem um subtom frio, onde a sua principal característica é ser fria, se ela tem uma cartela verão ou se ela tem uma cartela inverno puro. Já a diferença das cartelas neutras é que elas possuem como principal característica ou ser clara, ou ser suave, ou ser profunda, ou ser intensa. Então aqui a gente já vai começar entendendo e conhecendo as cartelas intensas, tá certo? Então primeiro a gente tem a cartela inverno intenso, onde a primeira característica é ser intenso e a segunda característica é ser fria. E depois a gente tem a cartela primavera intensa, onde a primeira característica é ser intensa e a segunda característica é ser quente. Depois a gente tem as cartelas suaves, também conhecidas como cartelas opacas, onde a intensidade também é importante, mas ao contrário das cartelas intensas que seguram, né, que gostam de cores mais saturadas, as cores suaves, as cartelas opacas, são para pessoas que têm um contraste mais baixo e que precisam de cores que já perderam a saturação. Nesse caso, a gente tem o outono suave, que no caso seria uma cartela onde a primeira característica dela é ser suave, né, ser opaca, é precisar de cores opacas e não tão saturadas, e a segunda característica dela é ser quente. Depois a gente tem o verão suave, onde a primeira característica dela também é ser suave, né, e precisar de cores que já perderam a saturação, mas a segunda característica é ser fria. Depois a gente tem as cartelas escuras e profundas. A gente tem primeiro a cartela inverno escuro, onde a primeira característica é ser escura, né? Precisar de cores escuras e profundas. E também a gente tem o outono escuro, o outono profundo, que também tem como primeira característica gostar, né? Precisar de cores escuras e profundas, mas a segunda característica é ser quente. Então a gente sempre tem uma cartela fria e uma cartela quente, neutra. E por último, das cartelas neutras, a gente tem as cartelas onde a profundidade é importante, mas aí, no caso, a gente precisa de cores claras, né? O inverso das cores escuras, a gente precisa das cores claras. E nessa categoria, a gente tem a primavera clara, onde precisa de cores quentes, né? Porque a segunda característica dessa cartela é ser quente, mas a primeira característica é serem cores claras, cores que têm muita adição de branco, cores bem abertas. E depois a gente também tem o verão claro. O verão claro tem como primeira característica gostar também, precisar de cores claras,
porém a segunda característica é ser fria. Então esse é o nosso organograma, né? A gente tem as 4 cartelas puras e todas essas cartelas, né? Cartelas claras, frias e quentes, cartelas profundas, frias e quentes, cartelas intensas, frias e quentes, e cartelas opacas, frias e quentes. E aí a gente tem o total das 12 cartelas de cores com essas 4 estações puras e todas as suas variantes neutras. Então agora a gente vai ver, você vai ver aí na tela, eu vou mostrar a cartelinha, vou mostrar um exemplo de uma pessoa que possui, né, esse subtom. Eu tentei o máximo colocar clientes minhas que eu já fiz análise para colocar de exemplos para vocês, mas eu vou colocar um exemplo de uma pessoa real que possui esse subtom e também vou falar das características de cada cartela, também do contraste, das cores de cabelo que ficam melhor, das cores de olhos que normalmente cada cartela possui, para a gente entender realmente. Mas todo esse material, todos esses gráficos, todas essas imagens, vocês também tem na apostila de vocês, então não fiquem preocupadas, mas é importante a gente ir falando e você ir analisando cada característica de cada cartela junto comigo, tá certo? Então bora lá! Bom, então a nossa primeira cartela vai ser a cartela Verão Puro. A característica mais importante dessa pessoa é ser fria. Também pode ser chamado de verão verdadeiro e verão frio em outras nomenclaturas. A segunda característica é ser suave. O contraste pode ser médio ou baixo, como no caso da Roberta, nossa modelo, ela tem o contraste médio-baixo. Ela tem 3 níveis ali na escala de cinza. Essa cartela é composta de cores calmas e suaves. Ela não sofre influência de outras temperaturas, pois as suas vizinhas são frias. A pessoa dessa estação, na maioria das vezes, possui a pele clara, com fundo rosado, assim como da Roberta, mas também pode ter uma pele escura, com esse fundo mais rosado ou azulado, no caso das peles negras. Os olhos, na maioria das vezes, são claros, ou pode ser castanho claro, azul acinzentado e verde acinzentado, como é o caso da Roberta. Os cabelos, em geral, são castanhos ou loiros, com fundo acinzentado e loiro claríssimo. Os metais indicados para essa cartela é o prata fosco ou brilhante. A nossa próxima cartela é o verão claro. A característica mais importante dessa pessoa é ser clara. É considerada uma estação neutra do verão. Por isso, a sua segunda principal característica é ser fria. O contraste de quem possui essa cartela é médio ou baixo, como no caso da Úrsula, que tem um contraste baixo, que tem a diferença apenas de um nível na escala de cinza. As cores dessa cartela são compostas por cores claras e vivas, pois essa cartela sofre influência da cartela Primavera Clara, que é sua vizinha no gráfico. As pessoas que possuem essa cartela normalmente costumam ter a pele só um pouco mais clara do que a cor do cabelo, criando um contraste bem discreto, assim como a Úrsula. E com o passar do tempo, essas pessoas têm tendências a ganhar manchas e sardas com muita facilidade. Os cabelos, em geral, são castanhos médio, castanho claro ou loiros com fundo acinzentado. Ficam muito bem com o cabelo loiro claríssimo. Mas no caso das peles negras também pode-se ter o cabelo bem escuro, bem preto, mas de um tom muito aproximado ao tom da sua pele. Os metais mais indicados para essa cartela é o prata e o dourado brilhante ou fosco ou ouro branco, porque essa é uma cartela neutra. A nossa próxima cartela é o verão suave. A característica mais importante dessa pessoa é ser suave, portanto, cores com uma intensidade baixa. Uma estação considerada também neutra do verão. Por isso, a sua segunda característica é ser fria. O contraste é médio ou baixo, como no caso da Maria, que é a nossa modelo dessa estação, e ela possui 3 níveis de diferença entre cor de olhos, cabelo e pele. As cores dessa cartela são compostas de cores opacas e escura, pois essa é uma estação que sofre influência da cartela outono suave. Normalmente, as pessoas de verão suave
tem um tom de pele bastante intermediário, portanto, tem um aspecto de uma pessoa morena, pode até ter uma pele mais oliva, mas normalmente é um tom que não é nem muito claro e nem muito escuro, como o tom de pele da Maria. Seus cabelos normalmente são castanhos e louro médio, ficam muito bem com o louro claro e acinzentado e até mesmo reflexos platinados por possuir um subtom frio. Os mais indicados para essa cartela é o prata e o dourado fosco e o ouro rosé. Agora, a nossa próxima estação é o inverno, e a primeira cartela é o inverno puro. A característica mais importante dessa pessoa é ser fria. A segunda característica é ser intensa. Nesse caso, eu não tinha nenhum caso real, não tinha nenhuma foto, nenhuma imagem de uma cliente que possuísse esse subtom, por isso eu usei as imagens da atriz Liv Tyler, que possui esse subtom e tem todas as características dele. Quem possui essa cartela possui um contraste médio ou alto. Normalmente aqui a gente sempre vai ter médio ou médio alto ou alto, porque essa é uma cartela composta por cores escuras e vibrantes. Essa cartela não sofre influência de outras temperaturas, pois as suas vizinhas são frias dentro do nosso gráfico. Pessoas de inverno puro são na maioria das vezes morenas de pele branca, rosada e clarinha. Mas é também muito comum esse subtom em orientais e peles negras. Os olhos normalmente são pretos, castanhos, castanho médio, azul turquesa, verde escuro ou verde acinzentado, sempre com o fundo mais frio. Os cabelos geralmente são pretos, castanho escuros, castanho médio e no máximo ali um castanho claro, porque lembrando que essa é uma cartela de alto contraste. E normalmente quem possui esse subtom fica bem com reflexos em tonalidades frias. Os metais mais indicados são ouro branco ou prata. A nossa próxima cartela é o inverno profundo. A característica mais importante dessa pessoa é ser escura, portanto, a profundidade é o mais importante para essa cartela. Uma estação também considerada neutra do inverno, portanto, a sua segunda característica é ser fria. O contraste é médio ou alto, como no caso da Luciana, que tem um contraste médio-alto, possuindo ali uma diferença entre 5 a 6 níveis na escala de cinza. Essa cartela é composta por cores escuras e suaves, pois sofre a influência da cartela outono profundo. As pessoas que possuem esse subtom normalmente possuem tons de peles escuras, marrons frios, oliva, como é o caso da Luciana, e beges frios, sempre contrastando muito a cor do cabelo com o tom da pele. Por esse motivo, os cabelos geralmente vão de castanho, castanho escuro ao preto, por terem alto contraste. Dificilmente ficam bem com cabelos descoloridos, podem ficar até bem com alguns reflexos avermelhados ou com fundo frio. Os metais mais indicados para esse subtom são o ouro ou prata brilhantes e foscos. O ouro branco e o cobre brilhante também valoriza quem possui esse subtom, pois ele é um subtom neutro. E a nossa última cartela do inverno é o inverno intenso. A característica mais importante dessa pessoa é ser intensa, uma estação considerada neutra do inverno. Por isso, a sua segunda característica é ser fria. O contraste é médio ou alto, como no caso da Tati, que possui o contraste alto, possuindo uma diferença de 7 níveis entre a cor da pele e a cor do cabelo e olhos. Essa cartela é composta por cores claras e vibrantes, pois sofre a influência da cartela Primavera Intensa, que é a sua vizinha no gráfico. Normalmente, as pessoas que possuem esse subtom possuem os tons de peles em beges frios, como é o caso da Tati, que tem esse fundo mais rosadinho, mais frio. E também é muito comum em tons de peles marrons frios, peles olivas, mas sempre contrastando muito a cor do cabelo com o tom de pele. E por esse motivo, os cabelos podem ser pretos ou castanho escuro, com olhos azuis escuros, violetas ou castanhos. Geralmente têm sobrancelhas escuras por possuírem alto contraste. Dificilmente ficam bem com cabelos descoloridos, podem ficar até bem com cabelos castanhos médios
ou louro mate escuro e reflexos vermelhos com fundo frio. Os metais mais indicados para esse subtom são o prata e o dourado brilhante ou o ouro branco. Agora a gente sai das estações frias e vamos para as estações quentes. A nossa primeira cartela quente é a primavera pura. A característica mais importante dessa pessoa é ser quente. A sua segunda característica é ser brilhante. O contraste é médio ou baixo. Como no caso da Karina, que é a nossa modelo dessa estação, ela possui 4 níveis de diferença apenas entre cor de cabelo, olhos e pele. Essa cartela é composta por cores claras e vibrantes. A cor preta não as valoriza. E a cartela primavera pura não sofre influência de outras temperaturas, pois as suas vizinhas são quentes dentro do gráfico. Quem possui esse subtom pode ser mulata dourada, morena dourada, ter a pele morena clara dourada, que se bronzeia facilmente, ou bege clara, sardas, como é o caso da Karina, nossa modelo. Os olhos geralmente são claros, mel, verde, azul turquesa, mas também podem ser castanhos e castanhos escuros. Os cabelos geralmente são castanhos escuros ou castanhos claros e ficam muito bem de cabelo loiro dourado ou ruivo claro. Os metais que mais valorizam essa estação devem ser dourado claro e dourado com muito brilho, já que a temperatura é o mais importante para esse subtom. A nossa próxima primavera é a primavera clara. A característica mais importante dessa pessoa é ser clara. Por isso, é considerada uma estação neutra da primavera. Sua segunda característica é ser quente. O contraste é médio ou baixo, como no caso da Andrea, que possui um contraste médio com diferença de 4 níveis dentro da escala de cinza. Essa cartela é composta por cores quentes, porém cores claras e muito abertas. É a primavera mais delicada, pois ela sofre influência do verão claro. Quem possui esse subtom pode ter a pele morena clara dourada, que se bronzeia facilmente, ou um bege dourado ou clara com as maçãs do rosto levemente rosadas, como é o caso da Andrea, nossa modelo dessa cartela. Os olhos geralmente são claros, mas pode ser castanho escuro, mel, verde ou azul turquesa. Já os cabelos, na maioria das vezes, são castanhos, escuros ou claros. Ficam muito bem de cabelo loiro dourado ou ruivo claríssimo. Os metais mais indicados para esse subtom são dourado claro e o prata fosco ou ouro branco, porque essa é uma cartela neutra. A nossa última primavera é a primavera intensa. A característica mais importante dessa pessoa é ser intensa, uma estação considerada neutra da primavera. Por isso, a sua segunda característica importante é ser quente. O contraste é médio ou alto, como no caso da Thaís, que é a nossa modelo dessa estação, que possui um contraste alto, possuindo ali uma diferença de 7 níveis na escala de cinza. Essa cartela é composta por cores vivas e vibrantes. É a única primavera que possui preto em suas cores, pois fica bem com alto contraste e sofre a influência do inverno intenso. As pessoas que possuem esse subtom normalmente têm a pele brilhante, tem um dourado intenso na pele, mas também pode ser uma pele clara com fundo pêssego, como é o caso da Thaís, a nossa modelo desse subtom, mas sempre com essa cor de pele contrastando sempre muito com a cor do cabelo por causa do alto contraste. Os olhos geralmente são castanho escuro, mas podem ser claros, sendo mel, verde ou até mesmo azul turquesa. E por causa do alto contraste, o cabelo geralmente é castanho e castanho escuro. Quem possui essa cartela também dificilmente fica bem com o cabelo muito descolorido, mas elas ficam bem com reflexos dourados e o cabelo também num tom mel, abrindo até no máximo 4 tons. Os metais mais indicados para esse subtom são o prata e o dourado brilhante e também o ouro branco. E agora a nossa última estação quente é o outono. A nossa primeira cartela é o outono puro. A característica mais importante dessa pessoa é ser quente e sua segunda característica é ser suave. O contraste é médio ou alto,
como no caso da Regiane, que é a nossa modelo dessa estação. Ela possui um contraste médio-alto, possuindo 5 níveis de diferença entre tom de pele e tom de cabelo. As cores que compõem essa cartela são suaves e quentes. A cartela não sofre influência de outras temperaturas, pois as suas vizinhas são quentes no gráfico. Normalmente quem possui esse subtom tem a pele morena, ou pêssego, ou até podendo ter uma pele mais mulata e negra, com aquele brilho dourado, com aquele fundo dourado. E por muitas vezes com sardas. Já os olhos geralmente são castanhos, escuros ou claros esverdeados. É muito comum também possuir o olho mel, verde oliva e azul turquesa. Já os cabelos, como essa é uma estação de cores mais suaves, diferente da primavera, as pessoas de outono quente, na maioria das vezes, possuem cabelo castanho escuro e ficam muito bem com o cabelo castanho acobreado, com chocolate, com cabelo mais mel, mais dourado e até mesmo o ruivo com fundo alaranjado. E os metais mais indicados para esse subtom são dourado fosco ou ouro envelhecido e até mesmo cobre, pois possuem um brilho mais discreto, mais suave. A nossa segunda cartela do outono é o outono profundo. A característica mais importante dessa pessoa é ser escura, portanto a profundidade é algo muito importante quando o assunto são cores. Essa é uma estação considerada neutra do outono, por isso a sua segunda característica é ser quente. O contraste é médio ou alto, como no caso da Renata, que possui um contraste médio-alto, tendo uma diferença de 6 níveis na escala de cinza. As cores que compõem essa cartela são quentes e escura, pois sofrem influência do inverno profundo, seu vizinho no gráfico. Normalmente, as pessoas com esse subtom possuem uma pele mais escura, podendo até ter um fundo mais alaranjado e dourado acobreado na pele. Um dourado natural de fundo de pele. Os olhos geralmente são mel, castanhos médios e escuros, mas podendo também ser pretos ou verde-oliva. E por causa do alto contraste, geralmente os cabelos são em tons mais escuros. Os reflexos dourados e acobreados também são os mais indicados para esse subtom. Os metais que mais valorizam são os prateados, os dourados e acobreados, harmonizam muito com o outono escuro, especialmente em tons envelhecidos. E agora a nossa última cartela é o outono suave. A característica mais importante dessa pessoa é ser suave, portanto, cores com uma intensidade baixa. Essa é uma estação considerada neutra do outono, o contraste é médio ou baixo, como no caso da Angelita, que possui de 3 a 4 níveis na escala de cinza. Essa cartela é composta por cores quentes e suaves, pois ela sofre influência do verão suave, sua vizinha no gráfico. As pessoas que possuem esse subtom normalmente têm a pele de morena a negra, mas com aquele aspecto mais opaco, mais acinzentado, ou também um bege claro com fundo amarelado, como é o caso da Angelita, nossa modelo dessa estação. Seus olhos normalmente são castanhos, topázios ou verdes acinzentados. Os cabelos dessa estação normalmente são castanhos médios e claros, porque possuem um contraste médio-baixo. Ficam muito bem com cabelos em tom mel e loiro médio dourado. Os metais que mais valorizam essa estação são os tons de cobre, prateado e dourados foscos, especialmente em tons de metais envelhecidos. Lembrando que todas essas características citadas de cor de olhos, cabelos e tom de pele são apenas direcionamentos. Nada disso é essencialmente determinante na hora de definir o subtom da sua cliente. A única coisa que realmente define o subtom de uma pessoa é o teste dos tecidos, o teste de cores é o que realmente vai dizer pra gente se essa pessoa possui um subtom X ou Y. Todas essas características citadas são apenas direcionamentos para facilitar a sua análise.